Viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jordão. Bom dia, amados irmãos, ouvintes da Rádio Catedral, sua emissora católica. Caçadores da Bíblia Perdida. Iniciemos esse dia do Mestre, falando da grande mestra Teresa de Ávila. Não me permite temer-te, Senhor, por causa do inferno, nem procurar-te por causa do céu, mas somente amar-te. Assim se expressa Teresa de Ávila, a grande doutora mística. Há 506 anos, no dia 4 de outubro de 1582, quando exatamente na transição do calendário, quando se suprimia 10 dias e o dia seguinte passava a ser 15 de outubro, deixava esse mundo essa grande mulher, essa grande santa, essa grande mística. Assim ensinava a Teresa de Fepeda e Ahumada, que nasceu na cidade de Ávila a 28 de março de 1515, filha de Alonso Sánchez Fepeda, com Beatriz d'Ávila e Ahumada. A pequena, desde cedo, costumava retirar-se em oração e silêncio, estudar a vida dos santos e acolher os pobres e assisti-los com esmolas. Quando criança, fugiu com seu irmão para juntos buscarem o martírio. Irmão esse que um dia seria missionário na América Latina, recém-descoberta naquela época. Eles queriam ser mártires, segundo a vida dos santos, mas foram impedidos, interceptados no caminho pelo seu tio, que, lógico, os reconduziu ao lar. Aos 14 anos, Teresa perdeu sua mãe e dedicou-se à devoção mariana, tomada de grande amor à Virgem Santíssima. Aos 15 anos, foi estudar no convento das Irmãs Agostinianas em Ávila, mas uma enfermidade a fez retornar para casa. Aos 20 anos, novamente fugiu, agora para o convento de la Encarnación em Ávila, e um ano depois professou os votos, tornando-se carmelita. Assim, lá no convento Carmelo da Encarnación, implementou a reforma do Carmelo e, após o encontro com Frei Antônio de Jesus e São João da Cruz, decidiu alargar sua reforma aos mosteiros masculinos. Teresa foi a grande reformadora do Carmelo. Passou por toda a Europa fundando mosteiros que somaram 17 pessoalmente assistidos por ela. Em uma de suas viagens, já muito debilitada, veio a falecer. Antes de sua morte, pronunciou: ó Senhor, por fim chegou a hora de nos vermos face a face. Ansiosa por ver-te, desejo morrer. Era o dia 4 de outubro de 1582, mas, como disse, em virtude da reformulação do calendário promovida pelo Papa Gregório, a data de sua morte fixou-se no dia 15 de outubro de 1582. Foi beatificada em 1614 pelo Papa Paulo V e canonizada em 1622 pelo Papa Gregório XV. São Paulo VI, a 27 de setembro de 1970, a proclamou doutora da Igreja. Teresa de Ávila, cuja memória festejamos hoje, tem a particularidade de ter sido não só uma grande santa, mas um dos primeiros doutores a ensinar passo a passo, para e passo, como chegar à santidade e à vida mística. Embora sejam ricos de ensinamento seus vários escritos,
Embora seja obrigatório ler os seus escritos, qualquer estudante da língua castelhana, língua espanhola, um deles tem para nós especial importância, não tanto por dizer de modo expresso como as almas se santificam, mas por denunciar o principal impedimento que elas encontram para crescer na santidade, ou seja, a tibieza, a morneza na fé, aquilo que não é quente nem é frio, como denuncia o livro do Apocalipse. No seu livro da Vida, com efeito, Teresa, após narrar as tantas graças que Deus lhe vinha concedendo, expõe a reverenda Madre Teresa a causa por que passou tanto tempo sem dar passos largos no amor de Deus. Embora fosse boa religiosa, cumpridora de seus ofícios e livre de pecados mortais. É Teresa quem nos diz: comecei de passatempo em passatempo, de vaidade em vaidade, de ocasião em ocasião, a meter-me tanto em tão grandes ocasiões e andar a minha alma tão estragada em vaidades, que já tinha vergonha em tão particular amizade como é tratar de oração, de me tornar a chegar a Deus. Ajudou a isso que ao crescerem os pecados, me começou a faltar o gosto e regalo nas coisas de virtude. Refere-se a santa a certas amizades e conversas que a distraíam no mosteiro em que vivia, muito aberta às coisas do mundo e ao gosto que nelas encontrava, a ponto de apegar-se a esses afetos intrusos, conversas no parlatório, que em si mesmos não eram graves, constituíam ao menos faltas veniais, conversas banais, conversas fúteis, mas que eram faltas veniais para uma carmelita que, por estado de vida, deveria consagrar-se à solidão e à intimidade com Deus. Vêm-se, de fato, os principais efeitos do pecado venial no relato que nos conta Teresa. Afeto desordenado aos bens temporais. Ela conta: comecei a meter-se tanto em muito grandes ocasiões. O ofuscamento do esplendor e beleza atuais da alma, e andar a minha alma tão estragada. Subtração de muitas graças, sobretudo das necessárias à vida de oração, que já tinha vergonha de me voltar a chegar a Deus. Disposição ao pecado mortal em razão dos efeitos anteriores. Ajudou a isso que, ao crescerem os pecados e dificuldades no exercício da caridade e das demais virtudes, começou-me a faltar o gosto e o regalo nas coisas da virtude. Foi essa a doença, irmãos e irmãs amados, que impedia Teresa de tornar-se a grande santa em que Deus a queria transformar. E é esse mesmo verme, roedor da piedade, que ainda impede tantas almas boas de chegarem a ser perfeitas. Não é que façamos pecados graves, que cometamos pecados que bradam os céus, mas é que não sejamos nem quentes nem frios, mornos. É esse saber-se chamado por Deus, mas seguir o mundo, ter contentamento nas coisas divinas, mas permanecer atado às do mundo. Querer juntos contrários, tão inimigos um do outro, como a vida espiritual e os afetos terrenos. É esse, pois, o principal entendimento das almas que querem ser do céu, sendo reféns da terra, que muito trabalham na oração por serem escravas de sensações, que não se podem encerrar dentro de si sem trazerem um fardo de 1000 vaidades. Mas se Deus permitiu a Teresa passar tanto tempo nesse estado, foi para prevenir-nos contra ele de antemão, a fim de combatermos já antes de que cresça em nós o verme que em Teresa, para ser mais experimentadora doutora, cresceu por anos. É ela que nos diz: há 1000 bens que eu não ousaria dizer se não tivesse grande experiência de muito que isso importa. Ora, meus irmãos, em sua vida o recolhimento, a atividade
e as dificuldades eram inseparáveis. Na última de suas fundações, o Mosteiro de Burgos, as dificuldades não diminuíram. Em julho de 1582, Santa Teresa tinha intenção de retornar a Ávila, porém foi forçada a ir a Alba de Tormes. Pretendia visitar a duquesa Maria Henriques, uma benfeitora. A viagem não estava bem programada e a santa estava tão fraca que desmaiou no caminho. Chegando a Alba, Teresa piorou. 3 dias depois, ela disse a beata Ana de São Bartolomeu, sua acompanhante de viagem: finalmente, minha filha, chegou a hora de encontrar a Deus, ou seja, a sua morte. Padre Antônio Herédia ministrou-lhe os últimos sacramentos. Quando elevou-lhe o viático, ou seja, a comunhão, a última comunhão, a santa conseguiu erguer-se do leito e todos ouviram quando ela exclamou: ó Senhor, por fim chegou a hora de nos ver face a face. Pouco depois, os que estavam em torno de seu leito puderam ouvir sua última frase: morro como filha da igreja. Eram 9 horas da noite do dia 4 de outubro de 1582, como exatamente no dia seguinte efetuou-se a mudança para o calendário gregoriano, sendo supressos 10 dias da contagem dos anos. A comemoração de sua morte foi fixada para o dia 15 de outubro. Ela foi sepultada em Alba de Tormes, onde repousam suas relíquias. São essas palavras de Teresa que também vale a pena ouvir. Que o teu desejo seja ver a Deus, teu temor perdê-lo, tua dor não te comprazeres na sua presença, tua satisfação o que pode conduzir-te a Ele, e viverás numa grande paz. Santa Teresa de Jesus ou Santa Teresa de Ávila. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Dedico esse programa a todos os professores e professoras, todos os mestres e mestras que, a semelhança de Teresa de Ávila, procuram transmitir valores ideais pelos quais as novas gerações possam pautar as suas vidas. E até amanhã, se Deus quiser, fiquemos na paz do nosso Deus que é 10. Viva Santa Teresa de Ávila. Amém. Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus é 10.